Opa, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme O Coringa. Eu quero deixar avisado que se você não assistiu o filme, que você assista o filme antes de ver esse vídeo, porque de certo modo isso será uma análise, não uma análise como alguns canais de cinema fazem aqui no YouTube, mas sim no sentido emocional, no sentido de filosófico da coisa, né, como que nós podemos evitar alguns caminhos que podem nos levar para o mal. E o fato é que nós seres humanos já temos o mal dentro de nós, ele já nasceu com nós, e o que a gente precisa fazer é controlar esse mal, identificá-lo e evitá-lo a todo custo. Em primeiro lugar, nós vemos ali o Coringa, nós entendemos que o Coringa ele tem problemas mentais, ele tem problemas psicológicos, e ele até trata desses problemas indo numa psicóloga, ele tem ali o seu tratamento, e ele é muito louco mesmo, né? Ele já desenvolveu esse problema na infância. Se você assistiu o filme, você já sabe disso, né, que ele foi adotado e aí ele acabou recebendo maus tratos na infância, que fez com que ele realmente desenvolvesse alguns ataques de risos, que é um deles, né, é um desses sintomas, onde ele, quando fica nervoso, quando fica no estado de estresse, ele começa a ter risadas espontâneas, ele não consegue controlar. Inclusive nós vemos ali que ele tem até um cartãozinho, que quando ele começa a ter aqueles ataques de risos, ele não consegue explicar, né, de tanta risada que ele dá. Ele até, no começo do filme, nós vemos ele entregando aquele cartão que explica a situação dele. Todos nós precisamos trabalhar, precisamos nos sustentar, e ele faz isso também, trabalhando como palhaço, né, anunciando ali, fazendo alguns anúncios, e nós vemos ali um grupo de garotos que vão lá e acaba dando uma surra nele. E aí ele fica naquela situação, nós criamos até uma certa empatia por ele, quando ele cai no chão ali, bem no início do filme. E ele tem um amigo, um colega de trabalho, que também faz o mesmo papel que ele, e percebe ele naquela situação e resolve dar uma arma para ele. Então nós vemos ali que ele já tem essa situação, né? Ele já tem essa loucura, e aí agora ele tem uma arma. Para ele reconhece que ele não tem capacidade de portar aquela arma, e isso é verdade, ele já tem consciência disso, pelo menos. Mas aí ele vai desenvolvendo, né, todo o desenrolar do filme. Nós percebemos ali que ele começa a alimentar aquela ideia, já que ele acredita que as pessoas são más. Nós sabemos que isso é verdade, algumas pessoas são realmente más. E é muito interessante porque o filme traz esse sentido dialético. Em algumas cenas, situações, nós acabamos concordando com alguns comportamentos do Coringa, no sentido dele se defender. Ao mesmo tempo, nós temos ali um outro lado que ele vai alimentando aquele mal, né? Ele tenta realmente acalmar este mal com más ações. Ele começa a acreditar, de certo modo, que ele pode fazer justiça, né, com as próprias mãos. Nós vemos isso muito bem claro no filme, o roteiro do filme é isso, e nós vemos então esse sentido dialético, né? Naquele primeiro ato, né, que ele vai lá e ele está no metrô, e aí tem três caras que começam começam a mexer com uma moça que está sentada lá no metrô, e ela está quietinha lá no canto dela, e os caras começam a perturbar ela, e ele apenas olha, ele está sentado do outro lado, ele apenas olha para aquela situação. Ele começa então a ter aquele ataque de risos, e esses três caras começam a interpretar que ele está rindo deles, né, de certo modo, e partem para a agressão. E no momento que eles partem para a agressão, ele já vai lá e já mata dois desses caras. Depois ele mata o terceiro. E nesse momento começa o surgimento do Coringa, que é justamente essa ideia de que ele é um justiceiro. Dentro de nós mesmos, se nós alimentarmos essa ideia de que as situações de sofrimento vão fazer com que nós realmente criemos essa ideia de que nós somos vítimas da sociedade, o que vai acontecer é que nós vamos ter um comportamento completamente negativo, reativo às situações. E o fato é que nós temos sim sofrimentos ao longo da nossa vida, e nós precisamos entender que esses sofrimentos fazem parte da nossa vida, e nós precisamos realmente mergulhar neles quando eles surgirem. Não tentar evitá-lo, mas sim tentar meditar sobre ele, compreendê-lo, para que nós possamos amadurecer. E esse movimento acontece ao contrário com o Coringa. Ele começa realmente a regredir. E o fato é que o mundo, ele é como ele é. Nós precisamos nos adaptar ao mundo de forma individual. Não tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas sim mergulhar
em todas as situações da nossa vida e trazer um aprendizado, trazer um amadurecimento. E o Coringa faz justamente o contrário. Ele tenta aliviar o seu sofrimento através de uma vingança. Ele começa a se vingar das pessoas que ele acredita que fizeram mal para ele, faz com que ele realmente desenvolva essa raiva tão incontrolável que ele é capaz de matar a própria mãe adotiva. Então nós vemos aí um estado de total insanidade, de total loucura mesmo, que acontece com o Coringa. Então nesse momento ele começa realmente ele incorpora o Coringa, né? Aquele anti-herói, porque ele não é um herói de maneira alguma, mas se você prestar atenção na narrativa do filme, eles tentam justificar as ações do Coringa, o roteiro do filme tenta justificar as ações do Coringa e que ele tem o direito de realmente fazer justiça com as próprias mãos. Nós vemos ali também em alguns momentos a ideia de que os ricos são maus, né, de que os ricos não se preocupam com os pobres, o que é sim um viés político, a defesa de minorias, tudo mais. Nós sabemos que esses problemas existem. Nós precisamos sim ajudar os próximos, nós precisamos cumprir o nosso dever como cidadãos, mas a partir do momento que nós nos unimos a movimentos, minorias, nós acabamos realmente acreditando que nós somos vítimas da sociedade e aí começa o caos. E no filme retrata muito bem isso, quando ele mesmo diz que a ideia dele não era criar um movimento. Nesse momento é quando ele está na televisão e o sonho dele sempre foi participar de um programa lá. E ele consegue isso, né? Mais para o final do filme, ele realiza de certo modo o sonho da vida dele, de estar no programa. E aí ele tem aquela narrativa, aquele discurso, né? Tentando realmente imputar essa ideia de que as pessoas que têm influência, elas são pessoas más. E isso mostra muito claramente. E, no entanto, ele, ao mesmo tempo, ele diz que a intenção dele nunca foi criar um movimento, porque naquele momento as pessoas, por ele ter matado aqueles 3 garotos no metrô, ele desencadeou uma série de movimentos revolucionários que veio a trazer o caos em Gotham. Então tinha ali pessoas saqueando lojas, pessoas agredindo os policiais, pessoas realmente revoltadas, porque a revolução é justamente isso, é quando as pessoas se tornam revoltadas, elas passam a acreditar que a sociedade deve algo a elas. Então este é um movimento, se você não assistiu um vídeo que eu gravei falando sobre a quarta camada, é justamente esse movimento, o movimento de quarta camada. É quando o indivíduo ele está preso em si mesmo e ele acredita que os outros devem alguma coisa para ele. Toda aquela situação de quando ele sai do estúdio lá de televisão, quando ele vai naquele programa, e ele é preso, obviamente, porque ele mata o apresentador bem na frente das câmeras. E aí ele é preso. E aí as pessoas lá que aderiram à ideia, sem que ele realmente quisesse fazer isso, mas as pessoas já estavam num nível de delírio tão alto, né, um nível revolucionário tão alto, que elas estavam então realmente alastrando o caos. Então o filme O Coringa é isso tudo. É uma mistura de loucura. Nós vemos um personagem completamente louco, doente, que precisava de tratamento psicológico. Inclusive o tratamento foi interrompido por falta de verbas, né? E aí a psicóloga tenta se enquadrar na mesma categoria do que ele. E é interessante que a psicóloga é negra. Então isso subliminarmente acaba atraindo essa ideia de minorias. Então você pode perceber isso, né? E toda vez que nós caímos nessa ideia de minoria, nessa ideia de vitimização, nós realmente vamos ficar revoltados, inevitavelmente. E no finalzinho mesmo, aparece lá o Arthur contando a história, dá a impressão de que tudo que ele fez, de tudo que aconteceu foi uma piada. Porque existem ali várias cenas em que nós estamos assistindo e de repente mais tarde nós percebemos que tudo aquilo era coisa da cabeça dele. Ele era totalmente esquizofrênico, também ainda tinha esse problema. Então, de repente, toda aquela situação pode ser apenas uma esquizofrenia do Arthur. Talvez não tenha acontecido, ou talvez tenha acontecido. Isso nós não sabemos. Mas é interessante, isso também traz, essa ideia traz o conceito de vários filmes que foram feitos, como O Clube da Luta, como tem um outro também que eu esqueci o nome, onde o filme começa de trás para frente. Mas enfim, existem diversos filmes nesse sentido que já foram apresentados no cinema, falando sobre a esquizofrenia, falando sobre isso tudo aí.
E o Coringa também, ele traz mais ou menos esse, né, como se fosse um quebra-cabeça ali, também tem essa ideia. Mas o mais importante é nós tomarmos cuidado com a ideia revolucionária. O sofrimento existe na vida humana, nós precisamos enfrentá-lo, nós precisamos mergulhar nesse sofrimento para poder compreender a vida e assim tirar um sentido para que nós possamos realmente nos tornar pessoas mais maduras, em vez de nós nos tornarmos mais um Coringa. Se nós alimentarmos esse Coringa dentro de nós, ele sim vai realmente vir à tona. Então é muito importante nós tomarmos cuidado para que nós não possamos nos tornar mais um Coringa. Finalizamos aqui o vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa análise, é um pouco mais filosófica, né? Uma análise um pouco mais no sentido emocional. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não assistiu a minha aula sobre produtividade, assista, endereço atitudeprodutiva.com.br. Eu vou deixar o link para essa aula abaixo desse vídeo. Siga lá, vai lá, assista essa aula enquanto ela ainda estiver no ar. Se você não for assinante aqui no canal, em algum lugar tem um quadradinho para você clicar e assinar para que você possa receber novos vídeos assim que eles forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e atenção em assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.